Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30. Novamente, a exposição bíblica desse culto tratará sobre um texto muito conhecido. De manhã, a exposição foi naquele texto maravilhoso, que é a parábola do bom samaritano. E vimos nela que o serviço que agrada a Deus é aquele serviço que muda situações, que muda condições, que muda pessoas. E entendemos que a religião que agrada a Deus é aquela que a fé tem sido traduzida em obras. Agora, nós vamos falar sobre outra parábola, uma parábola tão conhecida quanto a parábola exposta no culto da manhã, é a parábola dos talentos. Então, mesmo assentados, com temor e tremor devidos à palavra do Senhor, vos convido à leitura alternada, do versículo 14 ao versículo 30. Mateus 25, do 14 ao 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando aquele que havia ganhado 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeias e ajuntas onde não espalhaste, Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra do Senhor. Obrigado a Deus pela tua palavra, ela é viva. Ela fala conosco quando a lemos e quando a ouvimos. Ela revela o poder do Senhor, revela a vontade do Senhor e revela quem somos
e como devemos ser para agradar ao Senhor. Nós estamos prontos para ouvir a tua voz. Fala conosco, trata a nossa alma, fala ao nosso coração. Oro em nome de Jesus. Amém. A série de exposições bíblicas desses 2 meses tem sido a igreja que serve. É a temática principal. Este é o 8º sermão do mês de junho, né? Estamos aí finalizando esse mês e o mês que vem entraremos aí dando sequência a essa série. Então é um bimestre no qual nós trataremos sobre o serviço da igreja. Por que você vive? Por que a graça foi derramada sobre você? Qual a finalidade da sua existência? Qual o sentido da sua vida? Será que o sentido é tão raso, o bastante, para viver e não produzir nada que seja para a glória de Deus? E esse texto fala sobre isso. Muito diferente daquilo que nós ouvimos em algumas vezes e que exortamos algumas pessoas em outras, ou fomos exortados em outros momentos, usando a seguinte expressão: ah, você não está cantando na igreja, Deus vai cobrar o seu talento. Quem nunca ouviu isso, né? E quem nunca aplicou essa cobrança a esse texto? Esse texto não fala sobre isso. Esse texto não fala sobre talentos que Deus deu, como cantar, como administrar, como construir, como gerenciar e muitos outros talentos que formam a sociedade. Mas esse texto fala de produtividade, de um chamado ao serviço ativo. Como eu preguei de manhã, esse texto fala de uma vida de verdade, de uma vida que produz frutos, de uma vida que compreendeu que Deus nos deu todos os recursos suficientes para que possamos oferecer a Ele a produção daquilo que foi confiado a nós. Essa parábola, conhecida também como parábola escatológica, está dentro do sermão profético de Jesus. O sermão profético de Jesus compreende os 2 capítulos, 24 e 25. Dentro desses 2 capítulos, nós temos 5 parábolas escatológicas, tá? Você pode olhar na sua Bíblia mais tarde, mas são 5. As 5 parábolas falam a respeito da volta de Jesus. Que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas que nós devemos estar preparados. A parábola que antecede a esta é a parábola das 10 virgens prudentes e das 10 virgens loucas, que também tem o mesmo fim, a mesma conclusão que a parábola do talento, que fala o seguinte: e tendo o Senhor demorado para chegar. Então, as 5 parábolas falam sobre vigilância. Esse é o centro desse texto. Nós estamos preparados para a volta de Jesus? Nós podemos realmente levantar a voz e clamar: Maranata, ora vem Senhor Jesus? Essa parábola responde a isto e revela para nós que Deus nos salvou para que sejamos produtivos. O Evangelho de João tem algo maravilhoso e uma mensagem direta para as nossas vidas. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós e vos enviei para que vocês deem frutos, para que o vosso fruto não pereça, mas permaneça. O mesmo Jesus apresentou em outro momento uma parábola da figueira ou de uma árvore frutífera, que tendo recebido tudo o que ela precisa, todos os nutrientes necessários para produzir,
ela não produziu. E ele fala que o agricultor, numa daquelas caminhadas no meio do pomar para averiguar as plantas se estavam produzindo, reparou que ela não produzia. E o final dela foi ser cortada e lançada ao fogo. A parábola dos 10 talentos tem a mesma perspectiva. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus confiou a nós? O que você tem feito com aquilo que Deus colocou na sua vida? E não tem a ver só com a igreja, não tem a ver com o trabalho que nós desempenhamos aqui na escola bíblica, na administração, na banda de louvor e muitas outras esferas da vida eclesiástica. Tem a ver com a vida total do crente, tem a ver com a vida total daquele que foi salvo. Quem você é, onde você está. O que você produz, onde você está, para que Deus seja glorificado. Chamo a atenção de vocês, então, para o texto sagrado. Olhem o início do texto. Versículo 14, fala de um homem muito rico, que havia viajado e saído daquele local, saído daquela região, e deixou toda a sua riqueza sob os cuidados de 3 trabalhadores. 3 trabalhadores. Versículo 15 fala que ao primeiro ele deu 5 talentos. Aqui está falando de riqueza. Aqui está falando de dinheiro. Não é uma mensagem metafórica, é literal. Tá? 5 talentos equivalia à economia romana a aproximadamente 35 quilos de ouro. É muita coisa. Quando a gente ouve, parece que é algo muito simples. Não. Aquele homem viajou, a perspectiva textual é de uma viagem prolongada e ele precisava manter os seus negócios rendendo. E aí ele chama 3 homens, 3 servos, e entrega o seu negócio para eles. Então o primeiro recebeu uma quantia grande de ouro. O segundo recebeu 2 talentos, aproximadamente 70 quilos de ouro. E o terceiro, 1 talento, aproximadamente 35 quilos de ouro. A pergunta inicial: o que eu tenho feito com aquilo que Deus coloca na minha mão? E nós precisamos responder isso. Precisamos, porque o final do texto é o centro da mensagem. Jesus voltará. E o que nós ofereceremos a Ele? Com que mãos nós nos apresentaremos ao Senhor? Vazias ou cheias de frutos pelos quais nós fomos chamados? A parábola prossegue dizendo que aquele que havia recebido 5 talentos, imediatamente, e aí mostra para nós que o serviço não espera. A prática cristã não tem intervalos, não tem férias. No seu trabalho, no meu trabalho, nós temos férias, nós temos dias de folga, nós temos intervalos, mas a prática cristã não. Ela é imediata, ela é urgente. O chamado da graça faz com que nós saiamos imediatamente e produzamos frutos de arrependimento para a glória do Senhor. Então o primeiro homem imediatamente saiu dali e aplicou, investiu, trabalhou com aquela quantidade e dobrou a quantidade. O segundo homem teve a mesma atitude. Ele percebeu que o chamado é urgente. Ele percebeu que não tem tempo a perder. Ele percebeu que o seu Senhor deu todas as ferramentas para ele, deu todos os subsídios para ele, e que ele tinha apenas que produzir.
Ele foi capacitado, ele recebeu capacitação, agora produza. E ele fez isso. E dobrou o que o Senhor havia deixado. O terceiro homem fez totalmente diferente. Ele sai diante do seu Senhor e enterrou aquele ouro. E aí vem então a mensagem escatológica, quando a expressão bíblica diz, e o Senhor demorou para voltar. Você vai ler esses textos mais tarde. E as parábolas anteriores falam que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que Jesus voltará, mas ele vai voltar. A grande questão é, eu estou preparado? Isso desconstrói um conceito de religiosidade muito arraigado nas nossas vidas. Porque estar preparado para muitos tem a ver apenas com a religião, tem a ver apenas com a frequência nos trabalhos da igreja, tem a ver apenas com a participação nos trabalhos da igreja. Tudo isso é muito importante. Mas o texto mostra algo que vai além disto. O texto mostra que estar preparado para a volta de Jesus é estar frutificando para a glória de Deus. Então, no reino de Deus não tem espaço para pessoas que se acovardam diante dos grandes desafios, que temem diante dos grandes trabalhos do reino do Senhor. Como não há espaço também para pessoas que se envergonham do evangelho, como não há espaço também para pessoas que entendem que o reino de Deus é secundário. Então eu tenho que me preocupar com os fatores terrenos e, se sobrar tempo, eu vou trabalhar para Deus. Essa é a segunda figura. O Senhor tardou, mas voltou. Quando ele volta, a reação dos três homens define duas classes de crentes. A primeira classe, aquela que compreendeu o seu chamado. Aquela que compreendeu que ele foi salvo para a glória de Deus. Aquele que compreendeu que onde abundou a graça, superabundou com uma finalidade. Para que vivamos para a glória do Senhor, para que produzamos tudo aquilo que Deus tem dado nas nossas mãos. E a outra classe é a classe que se justifica em todo tempo, que fala, eu não sabia, eu tive medo, eu não soube como fazer, o Senhor demorou para voltar. Vejam como é a reação dos três homens na chegada do seu Senhor. Olhem, por gentileza, o versículo de número 19. Leiam numa só voz. Então, aproximando-se, aquele que recebera 5 talentos entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Leiam o versículo 21. Aquele Senhor deu a riqueza para cada homem segundo a sua capacidade. E isso nos dá uma grande lição. Nós não podemos olhar para Deus e falar que Ele é injusto. Que Deus nos deu uma missão grande demais para fazermos. Que Deus nos deu uma responsabilidade que transcende a nossa capacidade. A parábola aponta para um Senhor justo que deu riquezas conforme a capacidade de cada um. Essa é uma lição central do texto. Ele volta e o primeiro devolve 10 talentos. A resposta do Senhor é imediata e revela uma compaixão que transforma. Revela uma eternidade. Revela um propósito muito maior daquilo que nós imaginamos. Pois diz para ele, pode vir.
Realmente a salvação teve sentido na sua vida. Realmente você compreendeu que a salvação tem uma finalidade e não é ficar sentado esperando a volta de Jesus. Não é ficar dentro de um templo falando: venha, Senhor Jesus. Não é enterrar tudo aquilo que Deus nos deu, dizendo: não, Ele é muito severo e Ele vai cobrar se eu fizer algum investimento errado. Não é isso. O texto está falando que o salvo compreendeu que tudo aquilo que Deus deu para ele tem a finalidade de voltar para Deus como ações de graças. Há poucos momentos, nós fizemos um momento de dedicação de dízimos e ofertas. E quando nós fazemos isso, nós não fazemos nada além de devolver para Ele algo que pertence a Ele. É sobre isso que o texto está falando. Tudo que nós damos para Deus é resultado daquilo que Ele deu para nós. O salvo não pode justificar-se. O salvo não pode ficar sem produzir. O salvo não pode ter uma vida inativa, neutra na sociedade. Essa é a mensagem. Perceba que o segundo se apresenta e na mesma perspectiva entrega àquele senhor o dobro do que havia sido confiado a ele. E daí no versículo 23, muito bem, a aprovação de Deus. E aqui desconstrói outro equívoco que já esteve em muitos corações. Que para Deus nós podemos oferecer qualquer coisa. Já viram isso? Ah, não, tá bom assim. Deus é misericordioso, não precisa melhorar. Ou nós oferecemos o melhor de nós, ou nós não oferecemos. Tem um texto maravilhoso no livro de Salmos. Já trabalhei ele com a equipe de música da igreja. Vou trabalhar novamente, mais profundamente. E essa expressão do Salmo diz o seguinte: tangei a Deus com arte e com júbilo. Falando da área musical da igreja, sabe o que esse salmista está falando? Ofereça um louvor a Deus cheio de qualidades musicais. Se prepare, ensaie a sua voz, se capacite para oferecer o melhor para Deus. Porém, isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Se não for para oferecer o melhor para Deus, não ofereça. Simplesmente porque Ele tem dado para nós tudo o que precisamos para dedicar a Ele o melhor das nossas vidas. E entra o terceiro homem. E aí tem a ver com a temática desse sermão. Servos fiéis ou negligentes? Quem nós somos? Veja aí o versículo 24 e leiam, por favor. Versículo 25. O crente improdutivo joga a culpa em todas as pessoas e em Deus. O crente que não produz onde ele está inserido, ele culpa todas as pessoas. E foi isso que esse homem fez. As primeiras palavras desse homem para o Senhor são de justificativas. Foi aquilo que eu falei de manhã. Aquele que não produz, dá desculpas. Dá desculpas. E foi isso que ele fez. E ele acusa o seu Senhor. Como és um Senhor severo, rígido, bravo. E ele faz uma acusação muito perigosa. Percebam o que ele atribuiu àquele Senhor. E colhes onde não semeias. Chamou aquele Senhor de um homem criminoso,
de alguém que tira riquezas de onde ele não produziu. Isso é tão perceptível que em seguida esse senhor olha para ele em tom de ironia e diz para ele: como que você sabe que eu colho aonde não semeei e que eu tiro lucros de onde eu não investi? Se você sabe disso, você no mínimo teria pego o meu dinheiro e colocado no banco, porque causaria juros e você entregaria para mim o fruto do meu dinheiro. O crente que não compreendeu que a sua vida é para a glória do Senhor e que ele deve produzir para a glória de Deus, ele vive inventando desculpas. Tá? Ou porque é tarde demais, ou é cedo demais, ou tem pouca gente, ou tem muita gente, sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. E a mensagem dessa noite é: que servo nós somos? Os fiéis que entenderam o nosso chamado estão produzindo para a glória de Deus, mesmo diante das adversidades, porque não é fácil. Falar aqui que produzir para a glória de Deus é fácil seria um grande engano. Já não é fácil dentro da igreja. Imagine fora dela, no trabalho, no secularismo, nos desvios constantes que nós encontramos no nosso dia a dia, nas provações, provocações e tentações que estão sempre diante de nós. Não é fácil. Mas o texto ensina também que a capacidade não é minha, ela vem de Deus. Os instrumentos não são meus, eles vêm de Deus. Os atributos não são meus, eles são de Deus. Então, mesmo que seja difícil, eu tenho que ter uma vida ativa no serviço do reino do Senhor. A resposta daquele senhor para o terceiro homem é dura e deve alertar as nossas vidas, deve chamar-nos para uma responsabilidade maior. Versículo 26, leiam por favor. Os dois primeiros ouviram do Senhor servo fiel. Agora esse ouve servo mau e negligente. Uma terceira pergunta que nós precisamos responder para Deus: no que eu tenho pecado? Nós temos uma perspectiva muito equivocada sobre o pecado. E para uma grande massa de pessoas crentes, pecado tem a ver com adultério, com assalto, roubo, né? A gente pode ampliar no máximo aí os 7 pecados capitais, no máximo. Agora o texto nos revela que aquele crente que é negligente porque não produz, peca diante do Senhor. Por isso ele é chamado de servo mau. Servo mau. Veja o que acontece como juízo de Deus para os servos maus e negligentes. Versículo 29, versículo 28, leiam. Não é sobre o Senhor, é sobre o servo. Não é sobre Deus, é sobre mim. É disso que o texto está falando. A justiça de Deus sempre será feita. A primeira ação justa de Deus é tirar aquilo que havia sido confiado ao servo negligente e entregou àquele que recebeu mais. Porque revela nesse momento o juízo divino. Você teve a oportunidade e não fez. Eu te dei todas as qualificações para fazer e você não cumpriu. Então agora eu vou tirar de você tudo isso.
A segunda expressão do julgamento de Deus está no versículo 29. Leiam, por favor. Aquele que produz, produzirá ainda mais. Aquele que é servo de Deus e tem oferecido frutos de arrependimento, vai oferecer ainda mais. Agora, aquele que não compreendeu esse chamado, sempre ficará sem oferecer. Tem um hino antigo, que nós não cantamos há muito tempo, e ele fala sobre isso. Ele fala como nós temos apresentado as nossas vidas a Deus. E uma parte do refrão fala, eu não quero ter as mãos vazias, quando diante do Senhor me apresentar. Nós cantamos um hino hoje, eu quero chamar a sua atenção para ele. O hino 318. Quem tiver o hinário, abra lá por gentileza, 318. A segunda estrofe diz assim: cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Vocês prestam atenção naquilo que vocês cantam? Porque sabe o que nós cantamos? É Deus falando para nós. Vocês estão cansados, estão tristes, estão sem ânimo? Para de chorar. Para de reclamar. É isso que nós estamos cantando. Vocês estão chorando à toa, estão chorando demais. Já ouviram a expressão popular, choram de barriga cheia? Já, né? É disso que a gente está cantando. E é sobre isso que eu estou falando. Vocês estão sendo abençoados demais. Deus é bom em todo tempo. Deus tem derramado bênçãos infindáveis sobre as nossas vidas. Nós temos que parar de chorar. E aí ele prossegue nessa segunda estrofe dizendo assim: se o onipotente é o vosso mestre, é uma condicional. Aqui é uma condicional. Se Deus é o seu mestre, Célio, se Deus verdadeiramente é o seu mestre, Lourdes, se Deus verdadeiramente é o seu mestre, Luzia, se Deus é o seu mestre, por que desanimar? É sobre isso que a parábola dos talentos está falando. Nós somos indesculpáveis quando, salvos pela graça de Deus, não temos produzido frutos de arrependimento para a glória do Senhor. E quero reforçar essa ideia. Que frutos são esses? Quem é você dentro da sua casa? Deus tem sido engrandecido dentro da sua casa por meio da sua vida? Quem é você no seu trabalho? No meio de pessoas que não professam a mesma fé, no meio de pessoas que colocam acima de tudo o que é material, numa cultura totalmente desafiadora ao povo que teme e confia em Deus, quem é você no seu trabalho? Quem é você no meio dos seus amigos? Na roda de colegas, no futebol, no esporte que você faz, na academia que você frequenta, quem é você? E finalmente, quem é você na igreja do Senhor? E essa ordem, ela é proposital, para que nós deixemos de lado o grande equívoco que ser crente é aqui dentro, que ser servo de Deus é somente no meio do povo de Deus. Essa ordem é proposital para que nós entendamos que Deus confiou a nós todos os subsídios necessários para onde que estivermos e com quem estivermos, engrandecermos o nosso Deus. Versículo final
Leiam, por gentileza, versículo 30. Que nós voltemos para casa tentando responder essa pergunta. Que servo eu sou? O fiel que tem produzido diante de tudo aquilo que Deus tem confiado nas minhas mãos? Ou mau e negligente, que não tem vivido para a glória de Deus? Que servo eu sou? O que eu vou ouvir no último dia? Vinde, benditos do meu Pai, e tomai por herança aquilo que foi preparado para vocês. Ou, o versículo 30 desse texto: lançai-o nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Entenda uma questão cronológica. O texto está falando que tem muitas pessoas preocupadas com o último dia, sem se preocupar em viver para Deus no dia presente. É sobre isso que o texto está falando. Ele reverte essa ordem equivocada e nos ensina: preocupem-se em viver para Deus no tempo presente, porque o último dia pertence ao Senhor. Que Ele nos fortaleça, que Ele nos abençoe e que saiamos daqui decididos a produzir ainda mais para a glória de Deus onde estivermos e com quem estivermos. A Ele toda a honra, toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Convido-vos a se levantarem. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Pai, obrigado por uma parábola tão viva, tão clara, e que expõe uma grande realidade, de que nós devemos nos preocupar em viver o presente para a glória de Deus. Que nós devemos produzir as boas obras, como teu servo o apóstolo Paulo ensina, salvos para as boas obras. Que nós devemos entender que a graça foi derramada abundantemente para que, transformados por Cristo, possamos viver no presente século para a glória de Deus. E isso transcende a vida religiosa, isso transcende a convivência da família da fé, que é tão importante para nós. Isso tem a ver com a nossa essência, tem a ver com aquilo que somos em secreto, naquele momento que ninguém nos vê. Tem a ver com aquilo que nós somos no meio de uma cultura totalmente contrária à palavra do Senhor. Nós somos indesculpáveis. Nós não temos desculpas, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos capacitado, tem nos dado ferramentas, subsídios, para que vivamos para a Tua glória. Então, ó Deus, não permita que na jornada da fé sejamos servos inúteis, servos infrutíferos, servos que estão apáticos, letárgicos. Não permita, desperta-nos, ó Pai. Desperta-nos, mostra-nos o chamado grandioso que temos, porque nós somos capacitados para isso, para que nós cumpramos a missão que o Senhor confiou a nós, e para que possamos cantar com o pulmão da nossa alma: ora, vem, Senhor Jesus. Que a prática de vida seja real todos os dias da nossa existência, para a glória do Senhor e para o nosso bem. Nos dê uma semana cheia de Ti e nos dê a oportunidade de servir ao próximo.
Nos dê a sensibilidade, ó Pai. Nos dê a sensibilidade em servir aqueles que estão ao nosso redor, por quem nós passamos. Porque nós temos algo poderoso nas nossas mãos, que é Cristo. E Ele muda vidas. Ele muda histórias. Pai, nos dê a sensibilidade de servir ao próximo. Leva-nos da liturgia do culto para a liturgia da vida, para que o teu nome seja glorificado. É a oração que faço, em nome de Jesus. Amém.